Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Qualidade Cast. Eu sou a Pamela e estou aqui com a abertura desse podcast de 2024. Gente, meu coração tá queimando demais. Eu trouxe uma pessoa incrível. Mas antes de tudo que nós temos para transbordar, eu já quero convidar você para seguir o nosso @Tempo de Qualidade Cast. E, inclusive, trazer aqui a nossa novidade. Porque nós sabemos que o nosso corpo é o templo da casa do Espírito Santo. E nada mais, nada menos do que o nosso novo patrocinador para incentivar isso. A Academia Made In, com uma estrutura incrível para você cuidar da sua saúde. Então, neste ano de 2024, a Made In vai estar caminhando com a gente. Já entre lá nas redes sociais e confira a estrutura incrível da academia. E agora, para dar um pontapé inicial nesse primeiro episódio de 2024, essa pessoa incrível, maravilhosa. Se apresente, querido! Olá, Pamela, eu sou o Marcos Bertocchi e uma das minhas funções é pastoral, sou pastor, casado com a Ana Paula, a mulher mais extraordinária do mundo. Cada um defende a sua, né? Amém! E eu defendo a minha. E tenho 3 filhas, Isabela, a mais velha, a Giovana do meio e a Manuela, a mais nova. E eu estou aqui para hoje desfrutar um pouco dessa nossa conversa, desse papo e edificar pessoas, abençoar pessoas. Amém, aí ó, tá vendo, gente? Nada mais, nada menos do que todo esse derramar pra gente fazer aqui pra vocês. Pessoal, nosso pontapé aqui, ponto de partida, vai ser em Gálatas. Por quê? Eu e o pastor, a gente fez um briefing assim, conversamos, e o que mais queimava dentro do meu coração pra trazer pra vocês é esse Deus que o pessoal não entende. Essa falsa religiosidade, não entende o processo do porquê Jesus Cristo realmente veio. O que acontece após a transição da cruz, né? Esse desconstruir da minha vida para acessar a construção de uma vida em Cristo. Então, primeiro, antes de tudo, quando nós vamos ler a palavra da vida, que é a Bíblia, a gente precisa ter como base ela para o nosso dia. Por quê? Nós somos seres espirituais, né, pastor? Com certeza. A primeira parte do seu dia, ela deve começar o quê? Acessando o alimento do seu espírito. Então, lá em Gálatas 1, a gente traz da seguinte forma: olha que forte isso aqui, válido para hoje, tá? Lá no primeiro Gálatas 3, a vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo, ou seja, ele se ofereceu, se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, ou seja, de hoje, da atualidade. A Bíblia, a palavra, se você abre amanhã, ontem, hoje, ela é válida para o hoje, porque o seu dia só vai receber revelação se você tem instrução e informação. Pastor, vamos desmanchar um pouquinho esse texto aqui para o pessoal entender que Jesus Cristo é o nosso Salvador e como a gente vai dar esse pontapé inicial aqui? Com certeza. Eu acho que não temos como começar de outra forma, a não ser apontando para aquilo que é o centro de todas as coisas, né? Para nós cristãos, o centro de tudo é Cristo. É o Filho amado de Deus, aquele que se entregou por nós, aquele que a palavra fala que veio e se fez carne, chamado de verbo, né? A palavra. Por que ele é chamado de palavra? Porque tudo que as pessoas conheciam no Antigo Testamento era só a palavra. Alguém falava de uma pessoa, sempre com o desejo de que essa pessoa um dia viesse a existir. E cada um talvez cria que era no seu tempo. Mas chegou o dia que o verbo, aquela palavra que todo mundo ouviu, de Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, essa palavra se fez carne. Então, Cristo veio, Jesus veio, o Messias veio. E ele é o centro de todas as coisas. Ele não é só o centro no Novo Testamento, ele é o centro desde Gênesis a Apocalipse. Aliás, nós temos que encontrar Jesus em todos os livros, porque essas escrituras não foi escrita necessariamente pensando em mim. Eu estou incluso por causa de Cristo, mas as escrituras foi escrita toda pensando no Filho amado de Deus.
Então, quando eu leio e recebo, e eu coloco essa centralidade e começo a ser absorvido por essa vida, tudo que é relacionado a ele passa a ser para mim. Porque é uma experiência de substituição, né? Então, falando sobre espiritualidade, o que é muito importante a gente ter é isso. Primeira coisa, todo o nosso assunto, toda a nossa vida tem que estar pautada e colocada no centro de tudo que é Cristo. Se ele for o centro, tudo que é periférico se resolve. Se ele for algo à parte, então aquilo que a gente coloca no centro atrapalha todo o entendimento. Eu acho que é aí que começa, às vezes, as confusões que nós mesmos fazemos, que não conseguimos entender determinadas coisas, que alcançamos uma medida, vamos dizer assim, que não completa dentro da gente aquilo que a gente tanto anseia. Mas começa por aí. É quando Cristo não é o centro. Se ele for o centro, né? Por isso que a gente até tem um termo usado, cristocêntrico. Uau! Né? Ele é o centro de todas as coisas. Se ele for o centro, a partir dele, toda a nossa vida, por mais que tenha confusão e que tenha, às vezes, embates e coisas que a gente passa, a gente se resolve. Porque ele é a solução de todas as coisas. Então é isso que você acabou de ler. Ele se ofereceu, se deu, porque nós, sem o Cristo no centro, nós nos perdemos desde o Éden. Então essa perda da relação com Deus, essa perda da comunhão com Deus, fez com que a gente chegasse num estado tão caótico que a humanidade está hoje. Mas ele veio, se entregou por nós, foi até a cruz. Eu acho que um dos nossos assuntos aqui hoje vai ser bastante a cruz. Exato. E nesta movimentação dele e obediência ao Pai, foi onde nós tivemos a oportunidade de fazer o que nós chamamos de conversão. Você imagine que você está indo para um caminho e lá na frente você vai fazer uma conversão. Então você vai se converter de volta. Você estava indo distante e agora está fazendo um caminho de volta para se aproximar. E nesse processo a gente vai aprendendo, vai desfrutando, o Espírito Santo vai nos ensinando e ele nos livra não só desta era, não só dos nossos problemas atuais, mas ele nos livra para sempre. É por isso que a palavra falou desta era. Por quê? Porque haverá outras. Sim. Né? Se você pesquisar nas Escrituras, são várias eras. Esta é a era da igreja. A igreja está na terra, vivendo para cumprir um propósito. Esta era vai passar. É quando a igreja for outra vez levada e estará com o Senhor para sempre. Então, nesse processo é um livramento tão absoluto, tão maravilhoso, que não só resolve o meu problema existencial agora, que é muito importante, e todos nós queremos uma resposta, mas resolve o nosso problema eterno, porque nos reposiciona nele, nos reposiciona de onde é a nossa origem. A nossa origem é Deus. Perfeito. Nossa, pastor, você falando isso agora sobre as eras, veio um insight aqui na minha mente, porque as pessoas elas estão em dois tempos, porque elas não conseguem estarem aqui no presente, que Deus é aqui ou agora, elas vivem duas eras. Ou elas vivem no passado, nostálgica ou depressiva, né? Achando que não vai alcançar, que é impossível. Ou elas vão vivendo lá na frente. Se eu já tô perdido mesmo, eu não quero encontrar, não busca também, porque acha que não tem solução, mas tem sim, nós vamos trazer aqui. Mas o que acontece? Hoje, para nós, eu acredito que estamos vivendo nessa era, que nós temos o nosso chamado, né? Para levar e mostrar, né? Trazer essa palavra de uma forma mais didática para as pessoas, nós temos um problema muito grande exatamente por isso. Porque o evangelho, ele é um confronto. Sim. E aí, num mundo onde as pessoas estão vivendo confortavelmente com as coisas do mundo, sim, é difícil para nós. É difícil. É porque o que acontece? Para você viver a vida cristã, você precisa passar pela cruz. Isso. E o que é a cruz? É uma renúncia. Jesus disse uma vez assim para os discípulos e para outras pessoas: se você quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, inclusive antes de negar a si mesmo, ele diz assim: tome a sua cruz dia a dia, dia após dia. Porque não é tomar uma cruz uma vez só,
É um instrumento que você carrega até aquele glorioso dia quando ele voltar. E esta cruz tem a ver com o negar-se a si mesmo. Você vai ter que abrir mão de coisas pelas quais o homem se resolveu sozinho, sem Deus. Isso. Então ele encontrou muitos prazeres. Ele foi se resolvendo, ele foi achando a sua forma de se sentir bem, mas sempre incompleto. Vazio. Por isso que você vai encontrar um monte de gente rica, um monte de gente que é inteligente, tem tudo e o cara se sente vazio. Ele se sente assim, as coisas não se preenchem. Porque falta Deus. Ele não encontrou, ele se perdeu desde o Éden. Isso é um problema que foi causado no Éden no pecado, né? Então, Cristo aparece milhares de anos depois, centenas de anos depois, né, que nós conhecemos a história, e se entrega na cruz para nos dar uma oportunidade de fazer esse retorno e voltar para Ele. Então, se nós não entendermos esse assunto básico, a gente não realmente vai sempre ficar na confusão. Isso que eu quero esclarecer aqui também. Por quê? Todo mundo, porque hoje virou moda, né? O quê? Viver propósito. Qual é o meu propósito? Nós nunca vamos começar pelo propósito sem ter experiência. Se você não tiver uma experiência com quem te deu o propósito, você não vai caminhar até lá. Porque Deus, ele não pula processo para entregar promessa. Isso, é a mesma coisa que você querer pegar um diploma na mão sem ter feito a faculdade. Né? Se o próprio Jesus Cristo passou por tudo que passou para nos ensinar, ser modelo, né? Para podermos ir no caminho, a verdade e a vida. Quem dirá nós, meros mortais, se não aprendemos? Com certeza. Né? E essa experiência, só para colocar aqui um pouco mais de elementos, essa experiência, para mim, ela tem a ver com o novo nascimento. Exato. Um cristão, ele não é cristão porque ele vai na igreja. Com certeza. Ele não é cristão porque ele é evangélico ou católico. Isso não define ser cristão. O cristão, ele tem uma experiência, e essa experiência a gente chama de novo nascimento. É quando ele nasce de novo, e o instrumento exato para isso é a cruz. Porque um dos significados da palavra cruz é cruzar, que vem da palavra também cruzamento. É quando você passa de um lado para o outro. Esse é um dos poderes da cruz. Por que nós temos que estar na cruz? Não é só uma questão de sofrer, porque às vezes a gente atribui cruz para os problemas do dia a dia, chama a esposa de cruz, o marido de cruz, os filhos de cruz, o problema financeiro de cruz. Não, isso não é cruz. Sim. Isso são adversidades que a gente tem, batalhas que a gente tem. Que você tem que se posicionar e você fica colocando a culpa no inimigo. Exatamente. Não, a cruz é uma posição onde eu entendo que, ao nascer de novo, tem uma vida que ela terminou, chamada de velha natureza, chamada de velho homem. E aqui eu tenho que tomar uma decisão, porque é uma questão de decisão, é uma questão também de obediência. E aí eu entro nesta nova vida, porque eu tive uma experiência de nascer de novo por meio da cruz. E desta oportunidade eu passei das trevas para a sua maravilhosa luz. Se a gente já transicionou, se todos que estão nos ouvindo, se nós dois aqui temos certeza que nascemos de novo, então a gente tem esta grande oportunidade de ir crescendo cada vez mais com esta fé que nos é proposta. Ainda que não sabemos tudo, mas nós vamos de fé em fé e de glória em glória, conhecendo a Ele, sabe? É num encontro como esse, é num podcast, é num bate-papo com alguém que porta algo de Deus. Aquilo acresce, aquilo traz luz, ilumina mais o nosso interior. Então, se nós não tivermos essa experiência que você citou agora há pouco, então realmente a gente fica um elo meio que perdido, a gente fica tentando resolver as coisas estando aqui, querendo viver aqui. Isso, por quê? Não tem como, você não tem como, sendo um ser carnal e vivendo sob o governo da carne, querer desfrutar das coisas espirituais. Aí tem um conflito, a menos que você
passe, a menos que você cruze, a menos que você permita a obra da cruz. Se desconstruir aqui. Aí vem a desconstrução. Não é nem reforma. Porque Deus, na verdade, não reforma a nossa vida. O que ele faz é, ele termina uma para começar outra. O texto que a gente vai ler, e se você me permitir, de repente, perfeito. Ó, gente, até ler. Eu tô aqui, ó, só por Deus, que eu tava esperando ele falar isso. Gálatas 2:20, eu acho que pastor. é uma... Você começou em Gálatas, né? Perfeito. Eu acho que Gálatas, aqui tem uma coisa que eu diria, Pamela. Num versículo tem uma revelação completa de como as coisas funcionam. O apóstolo Paulo entendeu isso perfeitamente. Aliás, foi ele a quem Deus deu a graça de nos trazer a revelação do Cristo. Isso. Tá? Porque o Cristo era um mistério oculto que estava dentro de Deus. E dentro de Cristo, outro mistério que estava oculto e também nos foi revelado, que é a igreja. Então, aquilo que estava oculto em Deus nos foi revelado. Cristo nos foi revelado. Paulo é o que tem a graça de nos explicar com um pouco mais de clareza isso. Como isso funciona? Como a gente pode organizar a nossa espiritualidade de maneira que a gente não fique tão vago às vezes. Falamos sobre tudo e às vezes não falamos sobre nada. Isso. Então Deus quer que a gente tenha uma crescente experiência de fé, de caminhada. E aí se eu, pegando isso que eu estou falando e a gente vai para Gálatas 2:20, a gente tem ali um resumo muito bacana num versículo só. Não é absurdo. Não é? Porque Paulo começa dizendo assim, olha, fui crucificado com Cristo. Outra versão diz, estou crucificado com Cristo. As duas estão corretas. Porque uma está dizendo fui, porque tem a ver com a identificação. Eu não preciso daquela cruz romana, entende? Você não tem que pegar uma cruz e ir num monte e morrer lá, igual Jesus, literalmente. Mas você precisa de uma fé, e aqui começa a obra consumada da cruz. Você precisa, e eu preciso de uma fé, de crer nesta movimentação de Cristo lá na cruz, quando ele se entregou, e eu ter fé e dizer, eu creio que com Cristo eu fui crucificado, ou seja, eu morri. Com Cristo eu fui sepultado. Com Cristo eu ressuscitei dentre os mortos. Com Cristo eu recebi uma nova identidade, e aí tem a experiência do novo nascimento, e com Cristo estou assentado nas regiões celestiais, aonde é um lugar onde não há mais nenhuma necessidade. Onde tem completude. Completude. Aí é tudo pleno. Só que precisa ter fé. Se você não cruza daqui para cá, essas coisas que nós estamos conversando, fica difícil de entender. Por quê? Porque o homem tenta às vezes entender as coisas espirituais com a mente natural. É. E a palavra fala que a mente natural não pode compreender as coisas espirituais. Então nós precisamos ter essa experiência da cruz, porque quando você tem a experiência da cruz, você recebe a mente de Cristo. Isso. Porque na cruz acontece uma coisa, Deus não está mais na sala. Ele não está aqui nesta sala, em algum cantinho, ele está dentro de nós. É diferente. No Antigo Testamento, Deus estava do lado de fora, ele era uma experiência ambiental. No Novo, a experiência é intrínseca. Ele habita dentro de nós. Ele está dentro de você, ele está dentro de mim. Basta qualquer pessoa aqui tiver aceito ele, tiver reconhecido ele como verdadeiramente o Filho de Deus, aquele que veio para nos resgatar, para nos salvar, para nos levar de volta para o Pai, para nos reposicionar nesse lugar assentado. Basta você crer nisto com o teu coração, confessar com a tua boca, ele entra. Então, a partir daí, agora é uma jornada. Fora isso, é uma confusão, porque a gente está tentando experimentar Deus com um Deus externo, um Deus que eu tenho que esperar uma fumaça acontecer aqui para mim dizer, uau, ele está aqui.
um barulho, uau, ele está aqui. Eu tenho que sentir um vento passar por mim inesperado, dizer, uau, você viu? Deus está aqui. Não. No novo pacto, na nova aliança, Deus está dentro de nós. Isso. E Ele está consumindo as nossas vidas. E então Paulo disse assim, olha, nesse aspecto, e aqui está para mim, eu vou tentar resumir isso aqui, na liberdade que você me dá no podcast. Ele diz assim, olha, o resumo é esse. Estou crucificado com Cristo. Cruz fala, sim, de morte, sepultamento e ressurreição. Fala de nova vida e fala de nova posição. Se você entender essas 5 coisas, então as coisas começam a ficar mais claras a partir desses critérios, dessas nuances de Deus na vida do ser espiritual. E aí, pastor, quero trazer um anexo aqui também, para a gente completar, só para as pessoas entenderem de uma forma mais didática. Porque a gente traz isso para vocês primeiro ter clareza que lá em Gênesis Deus soprou nas nossas narinas o Espírito da graça. Então nós somos um Espírito. E enquanto nós fomos modelados pelo pensamento do mundo e a gente não se permitir edificar o Espírito para entender quem nós somos, não acessaremos a nossa real identidade. É por isso a cruz. Para morrermos na forma carnal. Isso é nos matar todos os dias. Nosso desejo da carne. Quero, posso, será que eu quero? É a mesma coisa que as pessoas falam assim, eu tenho que sentir o querer. Gente, o querer é da carne. Você tem que começar a se ouvir. O que realmente vai fazer sentido, porque o Espírito Santo, a partir do momento que ele está ativo dentro de você, ele vai te direcionar. Isso. Ele vai ensinar todas as coisas, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A revelação das Escrituras, a revelação do reino, a revelação do plano eterno de Deus. Nós estamos falando aqui de coisas básicas, fundamentais, mas extremamente importante. Porque se um fundamento, nós conversávamos ontem sobre isso, se um fundamento ele tiver algum erro, ele não for bem fundamentado, ele condena toda a construção. Exato. E aí por isso vem a ideia da desconstrução para reconstruir. Porque o fundamento é Cristo. O fundamento é Ele, é a pessoa, é o verbo que se fez carne. Por uma época era só uma palavra. Era só o verbo. E depois o verbo encarnou. O verbo virou gente. A palavra virou gente. Por isso que a palavra e Cristo é a mesma coisa. Então, nós estamos falando de coisas fundamentais, mas extremamente necessário para que a gente se organize. Porque se nós não organizarmos a base, tudo que a gente construir pode ruir. Exato. A gente pode cometer erros de fazer um prédio muito alto na construção da nossa experiência de vida e em algum momento saber que ele está balançando, ele está duvidoso. Então, quando a gente vai para a base, coloca Cristo no fundamento, nós temos algo sólido. E não só para esta era, para todas as outras eras que ainda virão. E só Deus as conhece. Perfeito. Nós temos indicações bíblicas das eras vindouras, mas nenhum de nós esteve lá. A gente vai estar um dia. Sim. Depois desta vida, o Senhor nos levará para outras dimensões de vida com Ele. E aí a gente viverá essas coisas. Mas nesta aqui, o que nós temos que nos preocupar seriamente é no fundamento. Estabelecer bem esse fundamento. Então, voltando para o Gálatas, Paulo disse assim, eu estou crucificado, eu morri. Ele está dizendo assim, eu queria até rapidamente falar o seguinte, e falar para todos os que estão nos assistindo agora. Nós vamos encontrar pelo menos 3 tipos de homem que a Bíblia menciona. O primeiro homem é um homem natural. Tá? Quem é o homem natural? Aquele que nasceu do papai e da mamãe. Você, eu, são homens naturais. Né? Deus deu o poder para copularem o homem e a mulher, Adão e Eva, e procriarem, darem filhos, encher a terra. Essa foi a palavra. Sim. Então, todos que nascem ali de Adão e Eva são homens naturais. Porque Deus deu a eles um tipo de vida chamado bios, a vida biológica, estudada por tanta gente, cientistas, médicos e etc. As universidades estudam a vida biológica. E dessa temos também um bom conhecimento. Dessa vida biológica,
a gente tem memórias. A gente tem as nossas experiências, memórias que a gente chama de memórias afetivas, né? Que são aquelas que trazem lembrança de fases da nossa infância, coisas fortes que nos marcaram, seja elas positivas ou negativas. E aí a gente vai tendo esses flashes, tá? Até tem um texto aqui que eu queria ler rapidamente, que está em 1 Coríntios 2,14, que diz: ora, o homem natural, estamos falando do homem natural, primeiro ser, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Tá vendo aqui? Quando um homem natural quer entender as coisas do Espírito, a palavra está afirmando que ele não consegue. Porque ele não alcança o plano eterno. Falta algo para ele acessar aquilo que ele nunca viu. Mas eu vou chegar num ponto aqui no nosso papo, mostrando em Cristo que nós conseguimos. Eu quero edificar a vida das pessoas que estão nos ouvindo e a nós que estamos aqui nesse papo gostoso, Com né? certeza. Então ele diz assim, olha, não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Quantas vezes a gente contou algo de Deus para alguém e alguém não entendeu? É muito louco. Acha louco, acha assim, você, né, Pamela, o que aconteceu com você, Pamela? Como assim? A gente conhecia, você era super legal, não falava essas coisas. Agora falar essas coisas, você enlouqueceu. Já né? tomei essa água da igreja que você está tomando aí. Tá vendo? Tá vendo? Porque a mente natural, o homem, não só a mente, o homem natural, e eu estou falando do primeiro homem, que é o homem natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las. Então, duas coisas aqui. Não compreende e não entende. Sim. Porque elas se discernem espiritualmente. Perfeito. Perfeito. Então, o primeiro homem que todos nós somos, tá? Toda a raça humana. Nossa primeira vida. A nossa primeira vida. Criada por nós, com o nosso conceito, com as nossas escolhas. Isto. Assim, foi criada por Deus, mas aconteceu uma ruptura no processo que foi o pecado. E o pecado fez com que esse homem natural que precisava ser guiado por Deus, passou a se autoguiar. Porque ele perdeu Deus de vista quando saiu do Éden. Ele perdeu a relação. Deus não vinha mais visitá-lo na virada do dia. Então ele teve que se resolver. Lá no Éden ele não precisava de roupa para cobrir a sua nudez, porque lá ele não sentia frio. Eu vou afirmar algo aqui. Deus era a própria roupa de Adão. O ser humano é o único ser criado por Deus que não tem uma pele ou uma cobertura natural, como por exemplo as aves. Tem as penas. Protege ela da chuva, do frio, entende? Você vai pegar um felino, por exemplo, ele também tem um couro forte para aguentar frio, chuva, Nossa, que vento. forte isso. O que aconteceu conosco? O pecado. Exato. O pecado tirou as nossas vestes, por isso que nós temos que tirar as nossas vestes e colocar... Nossa, pastor. Entende? Eu espero que vocês tenham pegado, que isso foi forte. Então, por que Deus nos criou assim? Por que Deus criou eu e você assim que a gente sente frio? O ar-condicionado, uma época do ano chamada de inverno, a gente sente aquele frio violento. Porque nós somos os únicos seres que fomos criados para não ter roupa. Por quê? Porque era Deus que nos vestia com a sua glória. Então a gente estava no seu ninho de amor, no seu lugar que é dentro dele, nele, na pessoa dele. Quando houve a ruptura, quando houve o pecado, isso se perdeu. O que o homem fez assim que saiu do Éden? Matou um animal para fazer roupa para si. Porque ele começou a sentir o que ele nunca tinha sentido: frio, calor intenso, e outros problemas das intempéries da natureza, certo? Então, esse é o homem natural que foi criado por Deus, mas ele se perdeu no processo. E quando o homem natural se perde, que foi o que aconteceu, nasce o segundo homem, aparece o segundo homem, que é o homem carnal. A carne, ela começa a existir no momento que o homem pecou. Então, agora a carne, o homem carnal, começa a alimentar o ser almático, porque a palavra fala que Adão foi feito alma vivente.
Mas o último Adão foi feito espírito vivificante. O primeiro Adão, estamos falando daquele do Éden. Sim. O último Adão, nós estamos falando de Cristo, certo? Então, eles têm distintas naturezas de criação. O primeiro foi feito uma alma que vive, um ser que vive. E a alma era o seu governo. Por isso, hoje, nós temos enormes problemas almáticos e uma quantidade enorme de iniciativas para tratar a alma das pessoas. Sim. Porque ela foi altamente violentada. Quem nutriu a alma foi a carne, o ser carnal, que também pode existir dentro de nós. Então, você pode ser um ser natural e, consequência do pecado, funcionando na carne e alimentando esse ser almático na carne, tá? E por último, e o terceiro que eu queria colocar aqui, para voltar para o texto de Gálatas, é o ser espiritual, que eu acabei de citar. O primeiro Adão foi feito alma vivente e o último Adão foi feito um espírito vivificante. Então ele é um ser espiritual. Antes de ser natural, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são seres espirituais, ou é um ser espiritual. Perfeito. E ele nos espiritualiza. É Exato. Aqui que começa o ponto de que nós temos que ser seres espirituais para compreender o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele nos ajuda, nós não somos capazes. Mas acontece que nós trombamos na cruz. E a cruz foi o instrumento exato que Deus disse assim, ó, se você entender o propósito da cruz, você passa da vida natural e carnal para a vida espiritual. E agora você consegue desfrutar. Mas como se eu ainda estou nesse corpo? Paulo explica. Estou crucificado com Cristo. Essa é uma afirmação corretíssima. Fui porque me identifiquei, e estou porque a obra da cruz é contínua. Perfeito. Entende? É diário. Tá? Então, conversão. É uma conversão contínua. Construção da nova vida. Construção. Nós estamos nos convertendo sempre um pouco mais, tá? Não com relação à salvação. A salvação está garantida. Isso. Você recebeu Jesus, você crê nele, anda com ele, a tua salvação está garantida nessa questão eterna. Mas está havendo uma salvação aonde você está sendo salvo de você mesmo. Porque a fé sem obra ela é morta. E o maior inimigo de Deus hoje não é o diabo. Não. Eu vou afirmar uma coisa aqui que pode até ser um pouco polêmico. O maior inimigo de Deus sou eu mesmo. Com certeza. Porque eu posso entrar numa obediência com Deus, andando com Ele, ou eu posso andar desobediente. Então Deus não tem problema com o diabo, por quê? Porque Jesus já venceu o diabo. Sim. Ele já foi vencido lá na cruz. Em Cristo somos mais que vencedores. Pronto. Mas, na nossa trajetória, a gente pode ser o pior inimigo de Deus porque a gente resiste à obra de Deus e o crescimento do Filho dele dentro de nós. Então, eu sei que estou falando um pouquinho demais, mas se Pastor, pelo amor se você de me Deus, permitir, se você ficar calado aí é que é o problema, né, gente? Eu quero concluir o raciocínio, porque eu acho que é importante para as pessoas ouvirem. Mesmo. Eu falei, pastor, vamos pegar um texto que traga o significado do que é caminhar e passar por essa transição, porque as pessoas estão sofrendo essa ruptura. Ter um Deus agradável, ter um Deus que parece que é ruim, eu tô meio nessa divergência, como que é caminhar? Por isso que eu falei, vamos debulhar, né, no termo leigo, para as pessoas entenderem o que é a crucificação e passar por esse processo de ruptura. Ok. Então, não tem como a gente falar sobre isso se não falar da cruz. Com certeza. Paulo entendeu isso. Ele disse, fui e estou continuamente crucificado. Bom, ele continua dizendo o seguinte, a sequência do versículo, já não sou eu quem vivo. Óbvio, todo mundo que vai para a cruz morre. Crucifica de maneira natural um homem hoje, nos nossos dias. Ele pode demorar um pouquinho, mas ele vai morrer. Sim. Amíngua, mas vai. E esta é a ideia, que uma vida que não alcançou os planos eternos de Deus, precisa acabar. Mas ela não vai acabar só quando eu morrer? Não. Ela já começa agora, porque eu entro num processo de renúncia. Eu digo que já não sou eu quem vivo. Mas eu não só digo, por uma obra do Espírito, eu começo a ter essa experiência real. Ao ponto que quando você olha para mim e eu olho para você,
eu enxergo alguma coisa muito além de você. Eu falo, Pamela, você tem uma coisa que não tá na tua estética, não tá na tua fisionomia, não tá no seu jeito legal de ser. Tem uma coisa que sai de ti. Talvez eu não sei explicar isso com palavras corretas, mas hoje eu coloco aqui na mesa porque eu entendo que é isto, mas você está vendo Cristo na vida do outro. Isso. Cristo está sendo evidenciado à medida que você vai crescendo nessa sua jornada de fé. E as pessoas às vezes até atribuem esta graça a você, como se fosse um atributo seu, um mérito seu. Mas não é mérito seu. É que a cruz está operando em você. E quanto mais a cruz opera em você, aquele que habita em você começa a ser visto. A bondade, o amor, a alegria, o gesto generoso real. Dá um exemplo didático aqui, por exemplo, o que é as pessoas me enxergarem em Cristo. A Pamela, que era personal, que usava roupa curta, a forma de se comportar, não é porque eu quis ser aceita, é porque eu acessei a minha real identidade, Cristo, dentro do meu ser, e essas coisas foram o quê? Eu fui morrendo todos os dias com a minha cruz, e ele foi tomando conta. Essa é a questão. Perfeito. E a cruz faz uma coisa que não nos obriga a nada. Porque ninguém vai chegar para você e dizer assim, Pamela, não faz mais isso. Tem uma obra do Espírito Santo dentro de você que você mesmo diz assim, isso aqui não combina mais. Exato. Porque eu nasci numa outra vida. E nesta outra vida que é Cristo. E agora eu estou nessa identidade, nesta natureza, de onde eu me movo, não faz mais sentido. Por quê? Porque essa era uma coisa da minha alma só. Eu queria ser aceita ou aceito. Eu queria ser legal. Eu queria que as pessoas me reconhecessem, me aplaudissem. Mas, na verdade, era um vazio, era um barulho, né? Mas não produzia vida. Que aqui, quando sou eu quero ter uma validação. Certo. E quando eu estou em Cristo, eu tenho autenticidade. Isso. Tenho valor, valorização. Validação, valorização. Então, se é o meu valor, eu não preciso ser validada. Porque eu já sei quem eu sou em Cristo. E sabe quem você é. E na cruz tem uma coisa que... as últimas palavras de Jesus foi tetelestai. É uma palavra grega que significa está consumado. Ou seja, quando Jesus chegou ali na cruz e disse está consumado, tudo que foi antes, tudo que foi no momento e tudo que seria ainda a vir a acontecer, ele terminou. Você precisa ser um ser espiritual para entender isso. Porque se você tentar entender isso com a mente natural, com o homem natural, não compreende. Exato. Porque aí você, não, mas como assim? Peraí. E o tempo? É que Deus é atemporal. Ele não é como nós, que está dentro de um cronos. Deus está no kairos. E dentro do kairos tem o pleroma, que é a plenitude de Deus, o pleno de Deus. Como é que eu acesso agora a memórias eternas nesta vida? Porque foi me dado a mente de Cristo. O que você tem na tua mente? Memórias da tua vida, da Pamela. Você pode, eu e você, contar várias aqui. Quando eu era criança, me lembro que eu tinha 3 anos. Uma vez, olha, eu sofri um acidente. A tua memória vai buscando, dentro da primeira vida que você tem, tudo que você viveu. Mas quando você entra em Cristo, e agora você recebe a mente de Cristo, dentro da mente de Cristo que está em você, tem memórias eternas, de um lugar que você fisicamente nunca teve. Mas o Cristo que esteve começa a fazer você acessar algo eterno numa vida ainda natural. Perfeito. Não sei se eu me explico. Explicou. Faz sentido? Peguei. Faz total sentido. É isso que Paulo está tentando nos explicar. Já não sou eu quem vivo. Ou seja, a vida que eu vivia até agora do meu modo, acabou. Eu vivo do modo do Senhor. Eu vivo do modo de Cristo. Eu vivo do modo... acessando lá. Claro. E... cara, quando você vê a eternidade... é show. Que isso? Uau, você não quer mais viver aqui, pastor. Você acabou. Aqui na Terra não tem mais interesse. Eu posso te dar exemplos. Por exemplo, Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso uma parte que eu acho extraordinária. Ele disse assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra
como no céu. Olha, para ele orar assim é porque ele conhecia a vontade do Pai estabelecida no céu. O que o Pai fez através de Jesus, por uma obra do Espírito Santo em nós, nos permitia acessar essa eternidade, para que assim como Jesus orou pedindo o eterno, a eternidade aqui na terra, nós também possamos. Perfeito. Por meio de flashes, começa com flashes, alguns estalos da eternidade que depois vai aumentando e a gente vai tendo mais clareza. E a minha oração, para quem nos ouve agora e para nós dois que estamos aqui, é que a gente possa ir de aumento nesta luz. Sim, nesse com certeza. entendimento. Porque por uma obra do Espírito, você e eu conseguimos acessar a eternidade. Sabe? Eu teria outros exemplos, mas daí o podcast aqui não dá para a gente falar tudo. Mas exemplos que são reais, bíblicos. Sim. De gente que entendeu isso e trouxe o que tinha na eternidade para os dias atuais. Moisés andava todos os dias com Deus, sendo direcionado todos os dias, na consciência. Por quê? Porque Deus ele é atemporal. Claro. Se você se permite conectar com a fonte direta, você recebe a instrução todos os dias. Claro. Todos os E dias. a vontade dele é que esse reino dele seja estabelecido aqui. Como? Através da igreja. Como que a igreja acessa isso? Porque tem Cristo. Como? Cristo habita nela, governa ela e tem uma mente. Então eu estou acessando não mais só a minha mente bios, eu estou acessando a mente de Cristo. E na mente de Cristo eu vejo o que eu nunca vi. Eu acesso o que eu nunca acessei. Com os olhos espirituais. Eu creio, eu sou deslumbrado. Algo acontece em mim que eu falo, cara, isso é muito apaixonante. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E enquanto você vai buscando mais lhe é dado. Quem Sim. mais busca, mais recebe. A palavra fala, buscai, buscai e acharei. Me buscai de todo o coração. E abrir-se-vos-á. Ou seja, se você for insistente, se você quer ir de aumento nesta revelação, é uma fonte inesgotável. E às vezes nós passamos uma vida inteira aqui só discutindo os nossos problemas temporais. Porque nós estamos somente funcionando na vida do homem natural. Enquanto a gente não for um ser espiritual no modelo de Cristo, a gente só fica resolvendo o nosso problema aqui. E nem vamos ficar aqui. E nem vamos resolver. E nem vamos resolver. A menos que a gente esteja em Cristo. É verdade. É a instrução, né? Entende? Aí, olha, para concluir aqui, o versículo diz assim, ele fala, já não sou eu quem vivo, e aí ele dá o grande lance assim, mas é Cristo quem vive em mim. Tá? Esse Cristo vive em mim não é só como se fosse um órgão interior dentro de mim, não. Ele está falando de governo. Ele não só vive, ele me governa. Ele precisa me governar, porque se ele não governar, eu morri literalmente, porque eu já morri no primeiro momento, que eu estou crucificado, já não sou eu quem vivo. Ele disse isso. Então eu tenho que viver essa nova vida. E essa nova vida não é eu de um jeito melhor, querendo ser legal no processo. É eu viver a vida dele. Quem me ajuda a fazer isso? Quem ajuda quem está nos assistindo a fazer isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo vem e começa a nos ensinar a respirar como Jesus, a olhar o que Jesus olha, a falar o que Jesus fala, Perfeito. a tocar como Jesus, a ser uma expressão viva dele. E então um mundo que tem fome não do Marcos, mas tem fome do que o Marcos carrega, começa a se saciar. Porque do meu interior e do teu, disse Jesus, fluirão rios de águas. As pessoas estão com sede. Que a gente se conectou. Você entende? Mas essa fonte não é eu, é Ele. Exato. Nada mais se trata de mim, nada se trata de você, nada se trata de ninguém. Tudo se trata dele. Por isso que eu volto no que nós começamos aqui o nosso podcast. Se ele não for o fundamento, se ele não for a base, nós estamos com o evangelho capenga. Não é o evangelho de Cristo, é um evangelho nosso. Exato. É o evangelho do homem. Filosófico, perfeito. Então nós estamos aqui nesse lugar onde dizendo o seguinte, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É tudo ele. Isso. Eu não quero mais só olhar do jeito que eu olhava. Perfeito. Eu quero que ele olhe para os meus olhos e você, do outro lado,
quando ver o olhar dele, você vai reconhecer. Perfeito. Porque você vai se conectar com uma coisa que você nunca viu. Sabe, você olhar assim para alguém e falar assim, meu Deus, essa pessoa carrega uma coisa de Deus muito forte. E não tem a ver com ela. Tem a ver com aquele que está nela. A única coisa que esta pessoa talvez esteja fazendo é o comecinho de tudo. Manter-se na cruz, crucificado. Porque se você sai da cruz, você começa a competir com Cristo. Exato. Aí a tua vida volta a querer governar. O teu modo quer prevalecer. Operante. Então você tem que crucificar isso. Isso. Para que a vida de Cristo venha. Aí, pastor, é onde a gente entra, porque que as pessoas caem, que a gente diz, né? Vamos trazer, porque é aquelas 3 etapas. Porque quando você está aqui, na tua construção do teu jeito até acessar o Espírito, você é um ser inconsciente, tá? Pela sua mente, pelo seu agir. Certo. Ok, tudo bem, a gente não pode julgar. Agora, quando você tem conhecimento da cruz, da verdade que te libertou, do processo que você precisa passar, tá indo pelo processo, mas não quer aceitar? Também é outro caminho aí. Aí já é o caminho que você tem que ter clareza, porque você já deixou de ser inconsciente, você já acessou a verdade para te libertar. Isso. E sabe o que isso significa? Deixa eu didaticamente talvez trazer esse entendimento para todos que estão nos ouvindo. Por que a palavra fala que tem que nascer de novo? Porque Cristo entra em nós como um embrião. É uma relação muito parecida com uma mulher que engravida. Um novo ser começa a existir dentro dela. Perfeito. Mas já é um ser completo? Não. Está em formação. A nossa trajetória cristã é esta formação de Cristo em nós. Então você não pode ter Cristo e mantê-lo um embrião, perdão, para o resto da vida. Tá tudo bem, daqui a pouco vai falar em línguas aqui. Ele tem que crescer, ele tem que se desenvolver, ele tem que chegar ao ponto de chegar o que a palavra fala lá em Efésios 4:13, a estatura do varão perfeito. Ótimo. Você entendeu? Ele não pode ficar uma criança. Eu estou fazendo essa colocação para ser bem didático, para a gente entender que nós podemos às vezes ter Cristo, mas não nos desenvolvemos nele. Exato. Ele não se Proximidade. desenvolve em nós. E a gente continua nessa briga entre o homem natural, homem carnal e por ora homem espiritual. Não tem como. Você vai ter que tomar uma decisão de qual natureza você vai viver. Que é o crescer. É isso aí. Senão você não cresce, senão você vai ficar minguadinho. E você vai encontrar muita gente, às vezes, com 30, 40, 50 anos de igreja. Ele é cristão, ninguém nega isso. Exatamente. Mas a sua experiência com Cristo é muito baixa. Qual é a proposta de Deus para nós nesse podcast? É que esse negócio avance. Que esta vida avance. Que a gente não fique no mesmo lugar. Que 2024, vamos profetizar aqui? Amém. 2024 será o ano do crescimento da vida de Cristo dentro de nós. Em nome de Jesus. Da gente permitir que a obra da cruz aconteça de maneira tão extraordinária que então a gente prove de uma coisa tão incrível, não só quando chegar no céu, mas agora. Quero declarar isso, que nós provaremos de coisas eternas já. Nesse momento podemos viver como Cristo, porque nós somos cristãos. E cristão significa pequenos cristos, ou seja, ele começa pequeno, mas ele vai chegar à estatura do varão perfeito dentro de mim. Basta a gente querer. Isso. Basta esta obra aqui do que Paulo está dizendo, ó. Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E aí ele encerra dizendo o seguinte: e a vida que vivo agora no corpo, porque esse corpo ainda está da tricotomia, das 3 partes que nós somos feitos, só 2 se converteram. Uma ainda não, que é o corpo. O corpo, ele vai se converter totalmente depois da morte, quando a gente ressuscitar. Porque ele está cada dia piorando, morrendo, envelhecendo. E isto significa, então, que a obra do Senhor ainda não foi completa no corpo, mas será. Exato. Por isso todos nós passamos pela morte.
mas aqueles que morrem em Cristo, a Bíblia diz que quando ele voltar, ressuscitarão primeiro e receberão um corpo glorificado, assim como Jesus recebeu um corpo glorificado. E nós teremos como ele, tá? Então estamos nesse processo e estamos, como Paulo disse, a vida que agora vivo no corpo, que ainda é esse corpo matéria, Sim. tá? Ele diz assim, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu quero encerrar aqui esse bloco, não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas só para a gente concluir essa ideia. Tomei aqui de uma certa forma. Imagina. Mas eu senti do Espírito Santo de soltar essa verdade, sabe, Pamela? Porque alguém que está nos ouvindo e nos vendo, vai ter um impacto do Espírito Santo. Então, acredito muito nessa verdade. E ele diz assim, ó, fé do Filho, porque na verdade, nesta nova vida, nem fé você tem. Você tem que viver a fé dele. Exatamente. Porque é o ser dele que está vivendo em mim. Para acessar. Então, não é mais o meu amor. Não é o amor do Marcos pelas pessoas. É o amor de Cristo que está no Marcos. Exato. Pelas pessoas. As pessoas, se elas esbarrarem em mim, elas vão encontrar em algum momento uma decepção. E aí? Mas se elas esbarrarem em Cristo que está em mim, elas nunca se decepcionarão. Você, eu falo sempre isso para mim encerrar. Se a gente colocar aqui a gente pede pizza. A gente colocar uma caixa de pizza aqui, chegou. Ninguém aqui quer a embalagem. Todo mundo quer o conteúdo. Perfeito. A gente quer a pizza. Boa. Nós somos a embalagem que estamos carregando um precioso, que as pessoas têm fome e sede. O nosso desafio, amigos queridos, é que este que vive em nós cresça. Não seja esse anãozinho, não seja esse pequenininho, mas por uma obra do Espírito Santo. Então te encorajo, para a gente encerrar, te encorajo a você pedir ao Espírito Santo. Exato. Me ajude a seguir nesta revelação. Ilumine os olhos do meu entendimento. Faça eu ir além do que eu já vivi dentro da esfera natural. Isso. E eu quero agora viver na esfera espiritual, no modelo que é Cristo, onde Cristo consome a minha vida, ainda nesse corpo, eu estou sendo consumido por Ele e estou vivendo tudo que é dele. A fé não é minha. Vivo nesse corpo pela fé do Filho. Exato. Porque a fé dele é infalível. A minha falha. A minha fé falha, Pamela. Mas a fé do Filho não falha. Não falha. E Deus permitiu eu e você acessar e viver a vida dele. Com na certeza. sua plenitude. Não parcialmente. Pleno. É pleno. É pleno. Isso é aqui. Completo, é real. Isso aqui, você aqui, eu aqui. Isso. Esse patrocínio, tudo isso aqui é a fé dele. Porque se fosse pela minha, eu não teria chegado aqui. Verdade. E eu quero trazer clareza para vocês sobre uma coisa. Antes de igreja e tudo mais, aqui, ouvindo esse podcast, você pode ter clareza sobre que ele está dentro de você. Porque você pode ter estado dentro da igreja, participar da igreja, andar com gente da igreja, mas você ainda pode morrer e acordar no inferno caso você esteja na igreja e não em Cristo. Exato. Essa é a diferença, um relacionamento com Cristo, não com as coisas materiais. E isso é todos os dias, é um relacionamento. Assim como você tem um relacionamento com a pessoa que você ama, ele está pronto com todo o amor de graça para te dar. É só você aprender a se amar e olhar para você. Tá aí dentro. Tá tudo aí dentro. Eu acredito que seja isso. Amém, Perfeito. pastor? Amém, amém. Puxa, que legal. É isso que eu declaro, é o que eu peço. Esse é o meu único pedido, todos os meus dias. Que eu tenha um relacionamento profundo, mas tão profundo em Deus, que até quando o mal quiser me achar, vai ter que procurar Deus primeiro. Isso. Que eu vou fazer bem até para quem acha mal. Isso, Amém, isso. pastor? Gente, esse foi o nosso primeiro maravilhoso tempo de qualidade aqui. Uau, Foi uma honra te uau. receber. Deus abençoe a vida de Uma honra pra vocês. mim. Obrigado. Obrigada, querida. Grande beijo, pessoal. Deus abençoe.